Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe, divulgue, comentem, dê seu like, seu dislike. E hoje nós vamos falar, pessoal, sobre Abraão, as promessas do Deus hebreu para com Abraão e seus descendentes. Será que elas se confirmaram? Será que elas realmente eh, se concretizaram? Abraão foi enganado por Javé, o Deus das promessas não cumpridas. As profecias e as muitas promessas de IHVH, o Jeová, o Iavé, o Yahu, o Yashu, o Jeová, Javé, Iavé, qualquer que seja esse nome desse Deus inventado por eles, que são apontados como provas da divindade, essas profecias, né? E muitas promessas de IHVH, que são apontadas como provas da divindade e da inspiração da Bíblia, não se cumpriram, pessoal. Tudo mentira. Tudo mentira. Os cristãos inventam um monte de mentiras, novas mentiras, para tentar justificar as mentiras que a Bíblia apresenta. E as que supostamente se cumpriram, essas supostas profecias que dizem ter se cumprido, foram escritas depois que os acontecimentos já teriam ocorrido. E os cristãos, e os cristãos inventaram tratados de profecias, mas que de fato não eram. Entenderam, pessoal? Tem coisas que eles pegar lá da Bíblia, digo os cristãos do primeiro século, né? Pegar coisa lá do Antigo Testamento, jogar lá no Novo Testamento, disseram que é profecia. Mas nem eram profecias. Tinha um monte de coisa que não era nem profecia, mas jogaram lá como sendo profecias. E as que eles dizem ser profecias e que tem cara de profecia lá no Velho Testamento, nem se cumpriram. E outras, quando nós vamos analisar mesmo, se cumpriram, elas não se cumpriram. Eles simplesmente jogaram essas coisas lá no relato como sendo algo que teria sido dito no passado e que se realizou no tempo deles, ou que no tempo deles, tá entendendo? Dando a entender que aquilo era profecia que está se cumprindo. Vamos desmascarar as mais importantes das tantas promessas desse Deus da Bíblia. A promessa da assim chamada Terra da Promessa para os judeus. Essa é uma das profecias mais fortes, né? A primeira que nós vamos. A promessa de Javé para esses hebreus de possuir a terra, ela está presente em todo o relato do Êxodo, aliás, do Gênesis, né? Que começa a promessa a partir de Abraão, né? A promessa de possuir a terra dos cananeus se dá com Abraão. Então, de Abraão, do Gênesis até o Malaquias, você vai ver essa história, ou essa ideia presente, o almejo dos judeus de quererem possuir essa terra, certo? Ou seja, essa é a promessa mais importante que Javé tinha para cumprir para com Abraão e seus descendentes, certo? A segunda seria transformar Abraão num homem é, pai de muitos povos. Bom, vamos desmascarar a mais importante das promessas, das tantas promessas do Deus da Bíblia. A promessa da assim chamada Terra da Promessa para os judeus. Terra essa que seria dada em caráter perpétuo a Abraão e aos seus descendentes. Diz que a posse dessas terras seria de forma permanente para eles. Não era uma coisa temporária. Bom, é tanto que chamava de terra da herança, né? Herança você não adquire uma herança de forma temporária. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Veja, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Ou seja, a posse da terra ia ser dada de forma para sempre para Abraão e seus descendentes. Certo? Vamos trabalhar esse texto aqui, pessoal. Porque
Os crentes inventaram agora que os hebreus eram donos das terras. Os hebreus eram donos das terras, que eles compraram essas terras. Mas veja que mentira. Vocês acham, vê se tem sentido, os cananeus venderem suas terras, todas suas terras, ficar sem terra e entregar para os hebreus? Vende porque aquele arqueólogo inventou agora essa nova moda, que os crentes agora saem por aí falando esse monte de besteira, dizendo que as terras dos cananeus eram dos hebreus, que os hebreus compraram, no tempo que Abraão andou perambulando lá como um peregrino. Aí Abraão foi comprando terras e mais terras, aí os hebreus se tornaram grandes fazendeiros, grandes proprietários de terras. Mas vejam, vocês acham que tem sentido os cananeus venderem suas terras, todas as suas terras para os hebreus, eles ficarem sem terras? Porque você não ter terra naquele tempo é você se tornar um Zé Ninguém, né? Porque o que é que se fazia aquele povo naquela época? Só trabalhar no campo, na terra. Como é que esses cananeus iam vender suas terras para os hebreus? Iam viver de quê? De poupança, é? Do dinheiro que ia receber dos hebreus, é? Vê se tem sentido. De vender todas as terras, por que nós falamos todas as terras? Porque o Deus hebreu falou que era toda a terra de Canaã que os hebreus iam tomar conta. Então, como é que os cananeus, todos os cananeus iam vender suas terras para os hebreus? E eles vão ficar sem terras. Veja o que é que o Deus hebreu diz aí. Levanta agora os seus olhos e olha desde o lugar onde você está, para o lado do norte, para o lado do sul, para o oriente e para o ocidente. Ou seja, toda aquela região ali, tudo ia ser dos hebreus. Sim, aí vem esse arqueólogo, acompanhado por um monte de bobos, né? Que o que ele fala, eles compram como verdades, e diz que os hebreus compraram as terras dos cananeus. Vê se tem sentido. Outro detalhe, a passagem diz que essas terras não seriam compradas. Essas terras seriam dadas pelo Deus hebreu aos hebreus. Como que seria que e como é que seria dada essa passagem de terras dos cananeus para os hebreus? Por meio de guerra. Deus não diz que eles iam comprar terras, eles iam adquirir terras por meio de compra. Isso é mentira. Ignorante é que acredita numa conversa dessa, contada por um tal do arqueólogo, que quer manter viva essa história mentirosa da Bíblia. Bom, aí diz aqui, porque toda esta terra, ou seja, que terra? A terra de Canaã, que vez te hei de dar a ti. Veja que a promessa de possuir terras, aquelas terras, todas aquelas terras de Canaã, foi dada, não foi somente para os descendentes, não. Essa posse começaria desde Abraão. Veja, porque toda esta terra, Abraão, que você vê agora, eu vou dar a você. Veja, dar-te. Eu vou dar a você, Abraão, e a sua descendência para sempre, Abraão. Ou seja, primeiro Abraão ia ser dono daquelas terras, e quando Abraão morresse, ia passar essas terras como herança para seus filhos, sua descendência, como propriedade perpétua. É essa a ideia que o texto nos mostra. Está entendendo, pessoal? E farei a tua descendência como o pó da terra. Essa aí é a segunda promessa de Abraão, de Javé, né? Primeiro das terras dos cananeus a Abraão e a seus descendentes. Abraão, ainda vivo, teria de ter direito a essas terras, teria de possuir essas terras. E a segunda promessa seria que Abraão ia se tornar tão grande, ia ter descendentes tanto quanto o pó da terra. Ou seja, os filhos de Abraão seriam inúmeros, seriam como incontáveis. Assim como é incontável o pó da terra e as estrelas do céu. Mas isso aqui é uma figura de linguagem, né? Que eles querem dizer o quê? Que Abraão se tornaria um homem de muitos filhos, ia ter muitos filhos. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Certo? Assim como você não pode contar o pó da terra, também os filhos de Abraão iam ser tão inúmeros que você não ia poder contá-los. Levanta-te, o Deus hebreu dizendo, levanta-te, percorre essa terra. O Deus hebreu mandou ele percorrer toda a terra, isso quer dizer
que Abraão ia sair, ficar de lugar em lugar como peregrino, como ele de fato foi um peregrino. Percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti, Abraão, eu darei a você. Entenderam, pessoal? Gênesis 13, 14, 17 nos diz isso. Essa ideia que o Gênesis nos diz, que Abraão seria possuidor dessas terras dos cananeus, ia morrer e depois ia passar essas propriedades, essas terras, no caso, como herança para os seus filhos. Ele era o dono, né? Abraão era o dono, então nada mais justo. Morreu, a propriedade passa para quem? Para os seus filhos. E Abraão seria o pai de muitos filhos, já que ele está na situação de quê? De um homem que não tinha filho nenhum. O poder desse Deus seria demonstrado dessa forma, que Abraão ia se tornar um pai de muitos filhos e que ia possuir a terra dos cananeus e ia dar para esses filhos que tivessem. Então o levou fora, o Deus hebreu, e disse: Olha agora para os céus, Abraão, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhes: Assim será tua descendência, Abraão. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Diz o texto. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, Abraão, para dar-te, veja, para te dar, Abraão, esta terra, para herdá-la. Gênesis 15, 5, 8. De novo, a ideia de que as terras seriam passadas primeiro para Abraão é reforçada agora em Gênesis capítulo 15, versos 8. Ou seja, a mesma ideia contida aqui na passagem de Gênesis capítulo 13. Entendeu, pessoal? Notem que a Abraão foram feitas duas grandes promessas, como nós já falamos aqui. A de ele herdar as terras dos cananeus e a de ter seus descendentes em número tão grande quanto o pó da terra e as estrelas do céu. Essas promessas foram dadas exclusivamente a Abraão, pessoal. Era ele que tinha, enquanto vivo, de ver essas promessas serem cumpridas. Essas promessas não eram para ser cumpridas depois que ele morresse. Porque aí se esvaziaria o sentido desse texto, quando diz, olha, eu darei a ti, Abraão, esta terra. É você, Abraão, que vai herdá-la. Está entendendo? Essa, se fosse o sentido de que as promessas seriam para os descendentes de Abraão, então esse texto aqui se esvaziaria de sentido. Esse, bem como o capítulo 13, que diz novamente, olha, levanta-te e percorre essa terra dos cananeus no seu comprimento, na sua largura, toda a extensão daquelas terras, porque eu darei a ti, Abraão, essas terras. Veja, está entendendo, pessoal? Diz claramente que o Deus Javé ia dar aquelas terras a Abraão. A possessão dessas terras para os seus descendentes era uma consequência. Porque toda esta terra, veja, porque toda esta terra que vês, Abraão, eu hei de dar a você, a ti aqui é a você, Abraão, e a tua descendência para sempre, Abraão. Entendendo, pessoal? Os textos nos mostram claramente que a promessa de herdar a terra foi dada primeiro na pessoa de Abraão. Era Abraão que ia herdar essas terras. A herança, ou a posse dessas terras, é, se daria em tempo mais tarde para os descendentes de Abraão, quando ele morresse. Tá entendendo? Em uma dessas ocasiões, vejam, em uma dessas ocasiões, Abraão indaga a Jeová como saberia que herdaria essas terras. E sua conversa mudou totalmente. Ou seja, quem mudou a conversa de quem? Do Deus Jeová. Né? Porque ele prometeu tudo isso, né? Aí a passagem mostra que Abraão indaga, né? Como é que ele ia saber que ia herdar essas terras? Aí o Deus hebreu muda a conversa. Veja a conversa que ele passa agora, repare, viu? Antes, ele havia dito que o próprio Abraão herdaria, como nós vimos, né? Ele indicando Abraão como o primeiro possuidor das terras. Eu hei de dar a você, Abraão. Né? Nós vimos claramente. Agora, ele lhe dá um desdobro
uma embromação, vejam. E disse ele, isso a Abraão, Senhor Deus, Senhor Javé, Senhor IHVH, como saberei que hei de herdá-la? Aí a pergunta de Abraão, como é que eu vou saber, Javé, que eu vou herdar? Veja que Abraão está dizendo, ó, como é que eu, Javé, vou herdar? Abraão não está dizendo que é como é que os filhos dele iam herdar, mas ele, a pessoa dele. Por quê? Porque o Deus hebreu falou que quem ia herdar era Abraão. Os filhos eram do filho, iam ser consequência, porque morrendo o pai, as posses passam para os seus filhos, certo? Aí veja a malandragem do Javé, ou do escritor, né, que inventou essa lenda. Olha agora em resposta a essa pergunta, o que o Deus Elohim, ou os deuses, né? Mas inventado de colocar Deus aqui, mas é os deuses, na verdade, diz: E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. O Deus hebreu botou Abraão para dormir quando ele perguntou. É uma piada, né? Então disse Abraão. Aí Abraão se acordou e disse: Saibas. Então, quer dizer, o Deus hebreu, né? Chegou agora depois que Abraão. Então disse Abraão, o Deus hebreu: Saibas de certo que peregrina. Veja que é a história que o Deus hebreu diz. O cara pergunta: Como é que eu vou herdar isso, meu Deus? Como é que eu vou herdar? Javé, isso? Aí ele vem, bota o cara para dormir, faz umas presepadas aqui, né? Aí vem e diz isso aqui, saiba de certo, ou saiba por certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Aí ele diz que em terra alheia, ou seja, que não era dele, né? A terra não era dele. E será reduzida à escravidão, dizendo que a descendência de Abraão ia ser peregrino, iam viver em terras que não eram deles e depois iam ser reduzidos à escravidão. E será afligida por 400 anos. Aqui é uma suposta profecia apontando que os hebreus iam passar 400 anos, que em outros relatos fala que é 430, né? Aqui que fala em 400 anos. Já tem outros relatos que falam em 430, que os hebreus iam ficar escravos lá no Egito. Isso aqui está apontando para a suposta profecia lá que os hebreus iam ficar escravos lá no Egito. Mas também eu julgarei, aí ele diz, mas eu julgarei a essa nação, a qual ela tem de servir. E a qual ela tem de servir o quê? Ela quem? A descendência de Abraão, que ia passar 400 anos lá, nessa terra, e que ia servir esse povo. No caso, seriam os egípcios, né? Mas o Javé diz que depois ia julgar essa nação. E depois sairá com grande riqueza. E depois sairá com grande riqueza. Você entende isso aqui, pessoal? O Deus hebreu mentiroso prometeu que ia dar as terras a Abraão em vida. Aí depois Abraão pergunta: como é que eu vou saber, meu senhor, que eu vou ser o dono dessas terras? As terras dos cananeus, né? Aí Deus hebreu vem, dá um desdobro aqui, bota Abraão para dormir. Aí Abraão acorda e vem com esse papo aqui, dizer que Abraão, você vai ser peregrino, você e sua descendência vai ser peregrina em terras que não é sua. Aí depois vocês vão lá, vocês vão ficar 400 anos como escravos lá numa terra que eu vou julgar depois, mas depois que vocês saírem de lá, vocês vão sair ricos. É isso que o Deus hebreu está dizendo. Mas depois se seus descendentes saírem de lá dessa terra, que no caso aqui é o Egito, vocês vão ficar ricos. Sairá com riquezas, porque né, o texto lá em Êxodo diz que os egípcios iam ser despojados, iam ser roubados, né? Fiz um texto explicando isso. Os hebreus iam roubar os egípcios. Os hebreus iam roubar as riquezas dos egípcios, daí deles saírem ricos do Egito, né? É isso que essa mentirada aqui está querendo falar. Mas o ponto importante é como eu falei. O Deus hebreu deu um desdobro aqui. Veio falar que Abraão não ia ser dono de terra nenhuma, certo? Ia ser, na verdade, era peregrino, ele e seus descendentes, aí depois iam passar 400 anos como escravos, aí depois que saísse dessa terra, no caso o egípcio, aí iam sair com riquezas. E tu irás, aí veja o que é que ele disse para Abraão, olha, olha a delícia que Abraão ia herdar, olha. E tu irás a teus pais, hein? E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado. Ah, que promessa maravilhosa. É óbvio, né? O cara velho, qual é o que mais o cara vai acontecer para uma pessoa dessa?
morrer e ser sepultado. Aí ele vem aqui e diz: Tu irás a teus pais em paz. Mas Abraão perguntou nada disso. Abraão perguntou o quê? Como é que eu vou herdar aquelas terras, Senhor? Aí o Deus hebreu vem com essa papagaiada toda dizer que o cara mais tarde vai morrer, vai ser enterrado com seus pais em boa velhice. Pois, grande novidade essa, né? E aí, cadê a resposta? Como é que eu, Senhor, irei herdar as terras dos cananeus? Nada de Javé responder. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: Tua descendência tenho dado esta terra. Não, mas não foi essa história. Por isso que eu falei, pessoal, que o Deus hebreu mudou a conversa. Não foi essa a promessa que ele fez a Abraão. Qual era a promessa, Abraão? Como era a promessa, pessoal, que Abraão fez para. Ou qual foi a promessa que o Deus Javé fez para Abraão? Que ele ia herdar as terras dos cananeus, que ele ia se tornar grande como um povo, e que esse povo que ele ia se tornar é que ia herdar as terras que ele ia possuir primeiro, as terras dos cananeus. Era essa a promessa. Aí o Deus hebreu faz aquela papagaiada toda, né? Como eu já falei. E por fim declara aqui, ó. Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão. Não, meu. Não, Javé. Você já tinha feito a aliança anteriormente com Abraão. Qual era a aliança? Dar as terras dos cananeus para ele e ele se tornar e ele gerar muitos filhos. E ele morrendo, passaria essa herança que ele ia ter em vida para seus filhos. A Deus hebreu vem dizer isso aqui agora. Tua descendência tem dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Ou seja, toda a terra, né, dos cananeus. Aí vem esses crentes mentirosos dizer que os hebreus compraram terra, como se os cananeus, os reis, e o pior, pessoal, aquelas terras eram de reis. Vocês acham que os reis iam vender as terras todinhas deles para entregar para os hebreus? É para que mentira! É muito. Olha, você tem que ser muito idiota para acreditar num cara desse que fala que as terras eram de propriedade dos hebreus, que os hebreus saíram comprando. Você tem que ser muito babaca para acreditar numa conversa de um cara desse, né? Onde os textos mostram claramente outra conversa, outro fato. Você falar que nunca vi nenhum arqueólogo sério falando uma bobagem dessa, né? Dizer que aquelas terras haviam sido compradas pelos hebreus. Nunca vi. Um arqueólogo sério não fala uma bobagem dessa, né? Mas uma pessoa que não tem compromisso com a verdade fica falando mentiras dessa para convencer outras pessoas bobas que não entendem, não sabem interpretar textos. Bom, Jeová é um embromeiro e o embromeiro desdobreiro, né? Pense em um Deus enrolado. Para falar algo tão simples, nada de espetacular, fez com que Abraão caísse no sono do nada. E depois mudou a promessa. Totalmente. Ele agora diz que Abraão iria morrer e que em sua boa velhice seria enterrado. E a promessa passa agora para os seus descendentes. Porque ele fala, né? Que seus descendentes vão herdar desde o rio Nilo, desde o rio do Egito, né? No caso o Nilo, até o grande rio Eufrates. Mas isso agora está dizendo que eram os descendentes de Abraão. E diz que ele ia dar as terras, essa extensão de terra aqui, do rio Nilo até o rio Eufrates, ia desculpem, essa grande extensão de terra ia ser dada aos descendentes de Abraão. Mas Abraão ia acontecer o que com Abraão? Morrer, ia ser enterrado com seus pais numa boa velhice. Era isso que Abraão ia ganhar. Mas e a promessa, Javé, que era Abraão que ia ser os donos primeiro das terras? Cadê? Onde foi que se cumpriu? Pobre coitado. Cadê a promessa de possuir a terra ele mesmo, Javé? Não era para Abraão herdá-la em vida? Coitado do velhinho. Morreria como peregrino em terras alheias
e sem nada de terra nas mãos. Que Deus maravilhoso, que Deus poderoso. O Deus ladrão confessa claramente, pessoal, que as terras eram alheias. Vejam, vocês notaram? Falei? Deixa eu marcar aqui para a gente não se perder. Olha, o Deus hebreu confessa que as terras não eram deles, nunca foram deles, nunca seriam deles. Então disse a Abraão, Deus Javé, dizendo que ia dizer, dizendo a Abraão, saiba de certo que peregrina será a sua descendência, a tua descendência, em terras alheias. Ou seja, as terras não eram de Abraão nem de seus descendentes. As terras não iam ser nem de Abraão nem de seus descendentes. Eram terras alheias. Será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei essa nação, a qual ela tem de servir. Ou seja, sua descendência vai servir essa terra. E depois sairá com grande riqueza. Ou seja, os hebreus não eram donos de nada, não iam comprar porcaria nenhuma de terras. O Deus ladrão, né? É ladrão porque as terras tinham donos, ele disse que ia dar essas terras para os cananeus, ou ia dar essas terras dos cananeus, que eram os verdadeiros proprietários, aos hebreus. Então, o transformava em ladrão. E a forma como elas iam ser conseguidas para os hebreus também era uma forma de roubo, porque as terras que o Deus hebreu disse que ia dar para os descendentes de Abraão seria por meio do despojo, ou seja, guerras travadas em que um povo vai, invade terras de outro e toma a força, e pega tudo que aquele povo tem como prêmio pela vitória, como despojo, e o despojo nada mais é que um roubo. Então era essa, daí nós chamarmos os deus hebreus de ladrão, porque se as terras tinham propriedade, tinham donos, e ele disse que ia dar essas terras para os hebreus, dessa forma, por meio de armas, né, por meio de guerras, ia tomar força essas terras dos cananeus e passar para os hebreus. Então, estamos diante de um Deus ladrão. Só isso. Os descendentes, os descendentes de Abraão, vou repetir aqui, viu? O Deus hebreu confessa claramente que as terras eram alheias, pertenciam a outros povos. Os descendentes de Abraão eram que iriam herdar a terra, e não mais ele. O que eu esperava era um pedaço de terra com 7 palmos de fundura. Tá entendendo, pessoal? Por que eu estou falando isso? Porque o Deus hebreu, o mentiroso, disse que ia dar as terras para Abraão enquanto vivo. Mas agora, depois que Abraão perguntou, e como é que eu vou conseguir, Senhor? Aí ele mudou a conversa, disse que as terras agora ia ser, fez aquela papagaiada toda, né, que nós já conversamos, já falamos. Ou seja, no final das contas, o que é que Abraão ia conseguir? Um pedaço de terra, um pedaço com 7 palmos de terra, com 7 palmos de fundura para ser enterrado. Era isso que ele ia conseguir. Como o próprio Deus disse, o próprio Deus hebreu falou, né? Você vai morrer, Abraão, e vai se enterrar com seus pais numa boa velhice. Ou seja, o que você iria ganhar, Abraão, não é nada de terra, não. Você ia ganhar um pedacinho de terra para ser enterrado com 7 palmos. Os hebreus atuais, os chamados israelenses, ganharam um pedacinho de terra, graças às Nações Unidas, depois de quase serem exterminados da face da terra. Do contrário, estariam até hoje peregrinando, pessoal, sem rumo. Os israelenses que nós conhecemos, né, os judeus, eles viviam, né, espalhados, né? Eles não tinham terras, né? Propriedade de terras. Eles voltaram foram lá, né, ocuparam aquelas terras lá em 1948, salvo engano, né? Nunca, olha, nunca se tornaram tão numerosos esses atuais, né? Eles nunca se tornaram tão numerosos quanto as estrelas e nem quanto ao pó da terra. Até nisso o Deus hebreu mentiu, porque os hebreus, tanto do passado quanto os seus
remanescentes, os descendentes, vamos dizer assim, os israelenses de hoje, não são uma grande nação em termos de número, né? Nunca se tornaram grandes em quantidade quanto as estrelas do céu ou quanto o pó da terra, dando a entender que eles seriam um grande povo em quantidade. Não, nunca se tornaram isso. Nem no passado, nem hoje. A população do atual Estado de Israel, por exemplo, é de pouco mais de 8,5 milhões de habitantes. E dentro esses 8 milhões e meio, nesse número, há estrangeiros que ali moram. Onde está o povo que são como as estrelas dos céus? Nenhuma das vãs promessas de Jeová se cumpriram, pessoal. Tudo mentira desse Deus. Esse Deus só conta mentira em todas as passagens da Bíblia. Mesmo as desdobragens que os escritores faziam de relacionar eventos que já tinham acontecido, como profecias futuras que estariam se cumprindo, ou algumas outras que iriam se cumprir, não se cumpriram nada, pessoal. Nem no passado, nem no presente dos que já estavam escrevendo essas histórias mentirosas, e muito menos vai se cumprir no futuro. Se as primeiras deveriam já ter cumprimento, não se cumpriram, por exemplo, Abraão tinha de ser dono das terras dos cananeus em vida. Abraão não foi dono de terra nenhuma enquanto vivo esteve. Os seus descendentes também, mesmo que disseram, não, mas nós já vimos que a promessa era para Abraão, certo? Os seus filhos iam herdar a terra depois que ele morresse, porque ele seria o dono, porque Abraão seria o dono daquelas terras, né? Então, quando o pai morre, o que é que acontece? Os filhos herdam as terras. Então, é dessa forma que a Bíblia nos mostra que ia acontecer. Mas não aconteceu. Abraão não herdou terra enquanto vivo esteve. Os seus filhos também não herdou terra porcaria nenhuma, porque eles tiveram que lutar pelas terras que não eram deles. Eles foram roubar as terras que não eram deles para tê-las como sendo suas. Tá entendendo? E a passagem não mostra isso. A passagem mostra que Abraão ia ser dono das terras e ia passar para os seus filhos. Ou seja, é um Deus mentiroso, não cumpre nada do que fala. É óbvio que nós falamos num Deus mentiroso porque as passagens mostram ele como sendo um ser real. Daí a nossa fala em dizer que ele é um Deus mentiroso. Mas sabemos que ele não existiu e não existiu no passado, no presente e no futuro, certo? É um Deus inexistente em todos os sentidos. Nenhuma das vãs promessas de Jeová se cumpriram. Esse Deus só faz promessas, pessoal. É só isso que tem para nos oferecer. Vãs promessas. Na verdade, nem é para nós, né? É para os crentes mesmo, né? Os crentes cristãos, né? Em geral, né? Acredita. Eu já acreditei nesse monte de bobagem aqui, né? Quando era inocente, não ia ler de fato o que é que estava presente nos relatos do Velho Testamento. Aí acreditei nesse monte de bobagem. Porque aceitava o que os pastores, padres me falavam, não ia verificar de fato, né? Lia aquelas passagens que eles passavam para a gente, né? Ficava nessa historinha de Salmo, Provérbios, ali o Gênesis, ali acolá, centrava mais ali nos evangelhos, né? Aquelas historinhas bonitinhas, tudo organizadozinho, né? Em parte, e esquecia de ler o grosso que era o Velho Testamento. Aceitava essas mentiradas todas desses pastores e de padres, né? Bom, ele passa as mesmas promessas, pessoal. Pulei aqui, não foi? Pulei. Suas promessas são passadas de. Veja como é que se dá. Suas promessas, as promessas de Javé, são passadas de um para o outro. Os anteriores que a receberam nunca às vezes se cumprir. Então, ele passa as mesmas promessas para a geração seguinte. E assim continua esse ciclo sem fim de promessas a se cumprir, pessoal. Hoje, por exemplo, hoje, o que é que acontece? O crente de hoje está aí, esperando a volta de Cristo. Um crente com 40, 50, 60, 70, 80 anos. Começou os 60, já sabe, né? Já está com a passagem já comprada para partir para Hollywood. Quer dizer, esses caras aí ficam esperando um tal de um Jesus voltar nas nuvens. Promessa feita há mais de 2000 anos. Jesus até hoje não apareceu. Aí esses aí vão morrer, não vão ver cumprimento porcaria nenhuma, de promessa nenhuma. Vão morrer. Aí, seus filhos já estão crescendo nessa mentirada toda.
Aí vão esperar de novo essa promessa se cumprir. Aí vão envelhecer, vão morrer, não vão ver cumprimento coisa nenhuma de promessa. Aí de novo vem outra geração deles, né, de seus filhos, esperando essa mesma promessa se cumprir. Ou seja, pessoal, as promessas serão passadas de geração após geração e nada de cumprimento. Por quê? Aí esses novos não presenciaram, ou muitas vezes não tem nem conhecimento, né, de toda essa mentirada, aí vê tudo isso como coisa, uma novidade, coisa nova que de fato vai se cumprir. Mas seus avós, tataravós, bisavós já vinham esperando essa promessa e nada. Aí vão passando um para o outro essa mentira que nunca vai se cumprir. Só serve para alimentar esse monte de miseráveis que consomem as pessoas com o tal dos dízimos, ofertas que se dão. As promessas desse Deus na Bíblia só servem para alimentar essas pessoas que vendem essas promessas para esses que esperam o seu cumprimento. São eles que gozam das melhores coisas aqui na Terra: carros bons, casas enormes, helicóptero, avião, mulheres, que muitos deles são raparigueiros, né? Então todos eles estão gozando de tudo que é bom daqui da Terra. Estão gozando do que é a vida de fato. A vida é essa. É essa a vida que nós temos de viver. Enquanto que os seus seguidores, ovelhas enganadas, esperam por uma promessa futura. Uma terra de gozo, uma terra de promessas em que seus gozos irão se cumprir. Contudo, alguns cristãos poderiam dizer: mas nós somos todos descendentes de Abraão. Então, de certo modo, Jeová cumpriu com suas promessas. Poderia dizer, né? Algum, né? Mas quem foi que disse que nós somos descendentes de Abraão? Né? Quem foi que disse que nós somos descendentes de Abraão? Isso é mentira, nós somos descendentes de Abraão, coisa nenhuma. Pensar assim é querer se enganar. Ainda que você pense que você é descendente de Abraão, você está querendo se enganar. Você não está querendo verdade nenhuma. Você só quer alimentar o seu ego para não aceitar a verdade crua, que a verdade dói. Né? Mas é essa a verdade. Mas você não quer aceitar. Aí você pode dizer: não, mas nós somos descendentes de forma indireta de Abraão. Então, as promessas se cumpriram, né? Por exemplo, de dizer que Abraão se tornou pai de uma grande multidão. Como nós somos supostamente descendentes desse Abraão, aí estaria se cumprindo a profecia. Mas é mentira, nós não somos descendentes de Abraão. Por que nós não somos descendentes de Abraão? Como nós provamos que nós não somos descendentes de Abraão? Porque o Deus hebreu disse que a, os povos que viriam de Abraão viria de sua mulher, a Sara. E já existiam outros povos na época de Abraão. Já existiam os cananeus, né? Lá em sua volta. Os relatos nos mostram, né, que já existiam esses povos. Esses povos não eram de Abraão, não eram tidos como descendentes de Abraão. Então, de onde foi que veio esses povos inúmeros que saíram de Abraão? De Abraão e de Sara, porque a promessa diz que era de Abraão para Sara. Esses povos inúmeros que sairiam de Abraão vinha desse casal, Abraão e Sara. Abraão com as outras suas escravas concubinhas não vale. Porque a promessa envolvia Abraão e Sara. Não envolvia Abraão com Quetura, não envolvia Abraão com Agar, não tem nada a ver. A promessa era Abraão e Sara. Aí, então agora me prove. De onde foi que veio a grande quantidade de povos que Abraão seria pai? De onde foi que veio esses reis que sairiam de Abraão? Não existe isso, pessoal. Tudo mentira. É tudo uma farsa. Quando essas promessas foram feitas a Abraão, a terra já estava cheia de diversos povos. E estes não eram tidos como descendentes de Abraão. Então, como agora nós seríamos? Portanto, essa historinha não cola. E além do mais, o texto é claro. Os descendentes de Abraão não são descendentes nesse sentido generalizado. Mas
aqueles que vieram diretamente de Isaac, ou seja, os hebreus, os israelitas. Mas os hebreus e os israelitas não é uma grande multidão de povos, é um povo só. Então, nem isso, pessoal, se cumpre essas promessas de Javé. É tudo mentira, tudo farsa. Aos mais loucos defensores da Bíblia e, por conseguinte, do Deus bíblico, que diriam, mas os hebreus quebraram o pacto feito entre Abraão e Elohim. Mas isso também não tem fundamento, porque a promessa foi feita ao próprio Abraão. Lembre-se, Abraão, a promessa foi feita para Abraão. Era Abraão que ia usufruir, ia possuir a terra. Era Abraão que ia ser o proprietário das terras dos cananeus. E Abraão nunca foi proprietário de nada. Este é que Abraão, no caso, né, é que usufruiria ainda em vida dessas terras. Depois que o Deus embromeiro, sutilmente a estendeu diretamente aos descendentes daquele. E mais ainda, a promessa não tinha nenhuma restrição. E a promessa tinha caráter perpétuo, pessoal. Não era uma coisa temporária. Dizer, não, foi porque os hebreus quebraram o pacto. Não, não tem valia essa história. Por quê? Porque o Deus hebreu falou que ali foi uma promessa. Então, lembrar lá, Gênesis capítulo 3, depois Gênesis capítulo 15, falou que ia dar a terra para Abraão de forma perpétua. Depois para os seus descendentes. Tá entendendo? De forma perpétua. Então não importava se esses descendentes, como alguns que a gente pode alegar, quebrariam o pacto. Não importa. Foi uma profecia que foi dito que eles iam herdar a terra para sempre. Não importava se eles iam ser fiel ou não. Até as terras seriam dele, porque a profecia dizia que seriam deles. Mas foi? Não. As terras foram deles? Não. Tudo mentira. A circuncisão era o sinal dessa aliança que foi marcada entre Abraão e o Deus hebreu, de que ele ia se tornar um homem fecundo, ele ia possuir as terras dos cananeus. A marca ou a prova, né, essa aliança, se deu por meio da marcação, né, da circuncisão dos prepúcios dos hebreus que nascessem. Eu já provei também que a circuncisão é uma mentira, pessoal. É outra mentira que é colocada no texto bíblico. Eles mesmos, em outras passagens, vão provar eles mesmos que isso é uma mentira. A circuncisão nunca foi sinal de prova ou um diferencial entre os hebreus e os outros povos cananeus, ou os outros povos. Porque o texto mostra que até outros povos já faziam a circuncisão muito antes que os hebreus. Ou seja, o Deus hebreu, no caso, né, imaginando que esse Deus hebreu existia, o Deus hebreu simplesmente copiou um costume pagão e passou para o seu povo. É tanto que até o velhinho, veja, é tanto que até o velhinho Abraão teve que passar por ela. No caso, a circuncisão, né? Estes, pois, estes, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Uma mentirada, né? Esse povo todo vivendo esse tempo todo, né? Tudo mentira. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado a seu povo. E as terras? Cadê? Herdou as terras? Nada. Herdou nada, coitado. Esperou ser dono de terras, perguntou para Javé: E aí, senhor, como é que eu vou saber que vou herdar? Javé botou ele para dormir. E veio dizer que o cara ia ser escravo, depois ia morrer, ia ter uma velhicezinha boa e ia se enterrar lá com seus pais. Oh, promessa maravilhosa. Oh Deus maravilhoso. Oh Deus poderoso. Isaac e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que estava em frente de Mane. Aí é o que Abraão conseguiu. A promessa da concretização dele. Conseguiu mesmo um pedaço de terra lá dos cananeus. Um pedaço de terra para ser enterrado. Diz que era um campinho lá, né? Um campinho que ele comprou e que tinha um lugarzinho que ele
usou como sepultura. Primeiro enterrou a mulher, aí depois o velho morreu e foi enterrado. Foi as terras dos cananeus que eles conseguiram comprando. E bela promessa, né, Javé? Dá um pedaço de terra para Abraão ser enterrado. Aí é com base no texto desse que de Abraão ter comprado esse campozinho e ter servido de sepultura, é que os crentes, alguns crentes, diz que ele saiu comprando terras. Quando o texto diz que foi um pedacinho de terra que ele comprou que serviu apenas para a sepultura dele. Não era uma grande extensão de terra. E como eu já disse, pessoal, não faz o mínimo de sentido de todos os povos cananeus pegar e vender as terras deles todinho para os hebreus. Repare. Porque os cristãos, e sobretudo aquele arqueólogo, ele quer dizer o quê? Ele quer limpar a barra dos hebreus, sabe? Dizer que eles compraram, então aqueles atos que eles estavam fazendo lá, invadindo as terras dos caras, matando um monte de gente, eles querem dar a entender que ali era um ato justificável, que eles tinham comprado aquelas terras que eram deles. Então, como eles não queriam entregar, então eles tinham de matar todo mundo. Eles querem tentar justificar essa matança que os textos nos mostram que os hebreus fizeram para roubar as terras dos cananeus. Aí eles agora inventaram, encabeçado por esse arqueólogo, de que as terras foram compradas. Como, mas não faz o mesmo sentido, né, pessoal? Como já falei, né? Aquelas terras eram terras de povos que tinham reis. Vocês acham que os reis todos os cananeus iam vender as terras para os hebreus? Veja que o Deus hebreu falou que há grande extensão de terras que seriam de propriedade dos hebreus, desde o rio Nilo, o rio do Egito, até o Eufrates. Ou seja, veja, se todo esse povo ia vender as terras para deles que eles tinham, as únicas coisas que eles tinham, eles trabalhavam no campo, tiravam o sustento da terra, ia vender para os hebreus? Vê se tem sentido isso. Só gente tapada acredita numa conversa de um cara desse. Achar que um homem desse tem conhecimento bíblico. Engana as pessoas, né? Usa o título que tem, as pessoas se iludem porque ele diz que é arqueólogo, aquele negócio todo, e acredita em tudo que ele fala, né? Mas gente tapada que acredita nele, né? Está aí. O Deus hebreu não cumpriu com nada, pessoal. O velhinho hebreu morreu iludido e com um bom pedaço de terra na cova de Macpela. Foi ele que ganhou, foi isso que ele ganhou. E é isso que muitos cristãos vão ganhar. Um pedacinho de terra de 7 palmas sem enterrado e ficar esperando Jesus voltar. É essa a promessa. Quanto à boa velhice, é óbvio que ele a teria. Afinal de contas, ele ficou rico às custas de suas mentiras, né? A boa vida que Abraão teve, se é que teve, né? Foi às custas de roubo, né? E de mentiras. Lembre-se de que Abraão com Sara, a velhinha, que aos 65 anos e depois aos 89 anos, ainda inspirava e seduzia homens, inspirava desejos ardentes nos homens, haviam enganados 2 reis, né? As passagens nos mostram, né, que Abraão ficou rico 2 vezes por causa de Sara, né? Os reis, lá, primeiro um rei do Egito, depois um rei cananeu, né, um filisteu, diz que ficaram tarando Sara, a velha com 65 anos, depois com 89 anos, ficou tarando. Aí todas que descobriam que ela era mulher de Abraão, dava presentes para Abraão. Aí Abraão saía cheio de dinheiro. E a promessa, onde? E a promessa, onde e quando se cumpriu? Eu digo, a promessa de Abraão é dar a terra, né? Herdou, nunca se cumpriu. Nem viu. Como nós já dissemos, foi enterrado num buraquinho com 7 palmos e pronto. Foi isso que ele ganhou. E o descarado apóstolo Paulo fala que a promessa de inúmeros descendentes se cumpriu, né? Pense como esse apóstolo para as nações era mentiroso. Esse Paulo é outro mentiroso, né? Todos os escritores do Novo Testamento são todos mentirosos. Eles pegam as lendas lá dos hebreus, tentam transformar em doutrinas, em ensinamentos, coisas do tipo, e levam essas coisas como verdades, aí criam novas mentiras. Ou seja, tudo que eles falam no Novo Testamento é tudo mentira. Só tem mentiras e deduções próprias em suas supostas cartas. Isso digo Paulo, né?
Só tem mentira. Tem nada que ele fala que seja verdade. Só tem mentiras e deduções próprias em suas supostas cartas. Não há nada de inspiração. Só que depois ele mesmo se entrega em suas palavras. Digo isso porque eu estou me referindo aqui, que ele fala, né, que Abraão viu, primeiro ele diz que Abraão viu, os descendentes de Abraão viu o cumprimento dessas promessas, certo? Mas depois ele diz que não viu nada. Ele mesmo se entrega, fala uma coisa e depois mente. Não há nada de inspiração, só que depois ele mesmo, digo Paulo, se entrega em suas palavras, quando ele fala das promessas que Abraão, né? Ele vai falar lá em Hebreus capítulo 11, né? Tá entendendo? Essas falsas declarações estão registradas em Hebreus. Vejamos. Todos estes, porque ele no capítulo 11 de Hebreus, Paulo, que a quem os cristãos em geral atribuem a escrita dessa carta dos Hebreus, então daí eu falar em Paulo, certo? De que foi Paulo que falou. Lá ele vai alistar um monte de hebreus, começando por Abel, né? É chamada a grande nuvem de testemunha, é a grande nuvem de... Muitos cristãos chamam de... Isso aí é a relação dos heróis bíblicos, né? Coisa do tipo. Então ele vai elencando um monte de gente, dizendo que pela fé conseguiu isso, pela fé fez isso, pela fé fez isso, pela fé fez isso, pela fé conseguiu isso, pela fé conseguiu isso. Aí sai elencando tudo isso. Aí no final ele chega e diz, aí, todos estes, de Abel até o último hebreu lá do passado. Ele diz isso aí. Todos estes morreram em fé. Isso, exatamente, Paulo. Todos eles morreram em fé, acreditando. Embora não recebessem o cumprimento das promessas. Aí Paulo chega e diz isso aí. Que todos eles tiveram fé, embora não recebessem o cumprimento das promessas. Mas viram-nas de longe. Tá. E promessa não é isso mesmo? Você vê algo que você deseja de longe, mas sem tê-la de perto, de fato? E acolheram-nas e declararam publicamente que eram estranhos e residentes temporários no país. Aí matou, coitado. Matou com Javé, o Paulo. Ou seja, Paulo disse o quê? Que Javé prometeu, mas não cumpriu nada. Nenhum deles viu nada que foi prometido a eles. Abraão foi prometido ter uma grande multidão de filhos, não teve. A Abraão foi prometido ser dono das terras enquanto vivo, não foi. Os filhos de Abraão, no caso, Isaac, né, o único filho de Abraão, não foi dono de porcaria nenhuma. Os dois descendentes de Isaac, e por conseguinte de Abraão, em termos de sangue, que era Esaú e Jacó, também não foram donos de porcaria de nada, viveram peregrinando. Esaú foi descartado porque não recebeu as bênçãos, as supostas bênçãos da primogenitura, então sobrou para Jacó. Como foi que Jacó conseguiu o que conseguiu? Roubando e mentindo. Foi assim que ele conseguiu as supostas coisas que ele tinha, que são ditas que ele teve aí na Bíblia, por meio de roubo e de mentiras trapaças. E não foi dono de terras coisa nenhuma, era outro peregrino, saiu da terra lá de um do sogro dele, esqueci, é Labão, sem terra nenhuma, disse que conseguiu alguns gadozinhos, as ovelhinhas e tal, de forma mágica lá pelo Deus hebreu, voltou para a peregrinar lá pelas terras de Canaã, não conseguiu nada. Aí vinham seus 12 filhos, seus descendentes, ia gerar os 12 filhos as 12 tribos. Também não conseguiu nada, ficaram peregrinando um monte de anos. Aí foram se tornar escravos lá no Egito. Saiu de lá escravos, sem nada na mão. Aí supostamente cresce como um povo. O povo hebreu, judeu, olha, o povo hebreu se torna um número diz o relato lá, de uns 4 milhões, 3 milhões de pessoas, porque tinham 600 mil homens, né? Tudo mentira também. Aí diz que vão lá agora conquistar as terras dos cananeus. Na força do braço, na força da espada. Outra mentira, né, pessoal? Ou seja, nenhuma promessa desse Deus se cumpriu. Tudo mentira. De Jacó só saiu um povo. De Jacó não saiu diversos povos. Quais foram os povos que saíram de Jacó? Ou de Abraão? Quais foram os povos que saíram de Abraão?
A partir de Sara. Qual foi? Só Israel. Aí você ia falar de Edom por causa de Esaú? Não, Esaú não pode ser contado. Por quê? Porque Esaú foi desconsiderado. Até, até na Bíblia chama ele de maldito. Então não se pode considerar ele, o que ele gerou, os Edomitas, por exemplo, como o povo de Abraão. Ele foi excluído da promessa. Ele disse que ele teria vendido a primogenitura, certo? Então, pessoal, tudo mentira, pessoal. Acreditar nessas histórias da Bíblia é se fazer de pessoas bobas, pessoas manipuladas. Nada se cumpriu nem para nem para essas pessoas que estão ou são vistas como pessoas reais. Abraão, Isaac, Jacó, todo esse pessoal. Nada para eles se cumpriram, nem para eles se cumpriram. Imagine para os cristãos de hoje que esperam o tal de um Jesus voltar das nuvens. E perca de vida dessas pessoas. Contudo, embora todos estes, veja o que é que Paulo ainda conclui aí. Contudo, embora todos estes recebessem testemunho por intermédio de sua fé, não obtiveram nada. Receberam o testemunho da fé, por meio da fé, que iam conseguir aquilo, mas não conseguiram. Não obtiveram o cumprimento da promessa. Aí ele diz, aí para dar uma amenizada, ele diz, visto que Deus previu algo melhor para nós. Mas a promessa não é para você, Paulo, que é cristão. A promessa era para os hebreus do passado. Não importa se agora há uma previsão melhor para nós, que ele diz, né? Nós os cristãos, está falando aqui para nós. Ele vai tentar justificar a falha do Deus hebreu em não ter cumprido nada, porque ele agora vai dizer que Deus não fez, não cumpriu nada daquilo, porque ele não poderia dar algo melhor para os judeus ou para os hebreus e, e, e não para os cristãos, que é Paulo no caso, né? Aí ele faz uma embromação, um jogo de troca de ideias. Aí ele diz que, na verdade, Deus estava prometendo para os hebreus não aquelas terras em si, mas sim uma terra melhor, que era os céus. Tá entendendo? Os cristãos mudaram, né, a ideia, né? Os hebreus do Antigo Testamento, a terra que eles tinham para herdar era a terra dos cananeus. Aí os cristãos pegaram, mudaram a ideia e disseram que a promessa da terra para os cristãos é os céus. Tá entendendo? Eles, como eu já fiz um vídeo, a ideia principal do Velho Testamento é a entrega das terras dos cananeus para os hebreus. A ideia deles possuírem essas terras é de forma perpétua para sempre. Já a ideia central do Novo Testamento é a promessa dos cristãos herdarem os céus. Os cristãos viram nessas histórias aí dos hebreus uma promessa, né? E converteram lá em uma outra promessa nos seus escritos. E aí Paulo, por isso que Paulo fala, visto que Deus previu algo melhor para nós, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados à parte de nós. Ou seja, fossem aperfeiçoados antes dos cristãos, né? Primeiro tinham que ser os cristãos, depois o pessoal do passado, certo? Tudo mentira, né? Que os cristãos, ou que os hebreus não esperavam céu nenhum, né? Os hebreus esperavam era herdar a terra. Que terra? A terra dos cananeus. Só isso. Era isso que eles queriam. Só isso. Hebreu nenhum você vai ver querendo ir para o céu, lá no Velho Testamento. Não tem nada disso. Mas Paulo inventou, né? Porque Paulo é um cristão. É ele que tem, ele nutre essa ideia de vida nos céus. Aí ele pega, diz que esses hebreus do passado também tinham essa visão de herdar de herdar uma promessa melhor. Aí ele fala da cidade, que não é feita por mãos, né? Mas uma cidade da Nova Jerusalém, as coisas desse tipo, né? Bom, tudo que profetizei se realizou. Isaías 49 diz, tudo que eu profetizei se realizou. Já vai dizendo, tudo o que eu profetizei se realizou. E agora tornarei a profetizar e a dizer-vos o que se vai dar no futuro, antes que aconteça. Oh Deus mentiroso, né? Que tudo que profetizou se realizou. Mentiroso!
Me mostre, Javé, onde foi que você realizou essa promessa para Abraão? Onde foi que você realizou essa promessa para os seus descendentes? Nada. Nada se realizou. Deus embromeiro, mentiroso. O que foi que ele profetizou? Já se cumpriu, pelo amor de seu Deus. Paulo mesmo diz que tudo que foi prometido por esse Deus no passado não se cumpriu, como nós vimos aqui, né? É, em Hebreus, capítulo 11, 39, 40 e o verso 14. Tudo não passou de promessa. Promessa que não se cumpriu. Paulo disse, não se cumpriu. Eles viram aquelas coisas com os olhos da fé, esperaram aquelas coisas se cumprirem e não tiveram o cumprimento das promessas. Aí Paulo diz que foi para que eles não fossem primeiro aperfeiçoados antes que os cristãos. Ou seja, nada se cumpriu. Nem mesmo as promessas dos cristãos também não se cumpriram, porque eles ainda aguardam essa promessa de eles irem para o céu, viverem eternamente lá junto de Cristo. Fé é isso. Fé é viver esperando por algo que não vai vir. Entendeu, pessoal? Só enganação. Infelizmente o Deus da Bíblia só faz promessas e não as cumpre. Não tem como argumentar em sentido contrário. A própria palavra inspirada confessa que seu inspirador, o Javé, só inspira promessas e sonhos. Somente isso, pessoal. Todos os seus servos do passado receberam suas promessas e todos ganharam o que Abraão ganhou: um pedaço de terra com 7 palmos de profundidade. Não obtiveram o cumprimento daquilo que lhes foi prometido. Vejam até onde pode ir o engodo desse Deus da Bíblia. A terra que dei a Abraão. Veja que Deus mentiroso. Ele fala isso aqui em Gênesis 35, 12. Aí. Mais tarde, né, que Abraão já tinha morrido, ele diz: aí, a terra que dei a Abraão. Terra que deu a Abraão? Quando foi que Abraão recebeu terra nenhuma? A única terra que Abraão conseguiu foi um pedaço de terra para ser enterrado. Foi essa terra, foi. E ainda diz: olha, a terra que dei a Abraão e a Isaac, eu dou a vocês. Deus mentiroso da. Meu irmão, você é doido. Como é que mente desse jeito? Abraão morreu sem terra, era peregrino. Paulo também confirma lá, né, que eles eram peregrinos, viveram peregrinando o tempo todo, morreram sem cumprimento das promessas, e esse Deus agora vem dizer aqui, diz que deu a terra a Abraão e a Isaac. Esse não teve terra de porcaria nenhuma, Isaac não teve terra porcaria nenhuma, diz que andou forçando lá uns buracos lá, Abraão, depois os buracos lá que ele furou lá na terra, que era poço de água, esse Isaac queria tomar como propriedade. Mas ter buraco de terra para puxar água não quer dizer que você é dono de terras. Quem foi que falou isso? Onde é que estão as provas? A Bíblia mostra que eles não eram dono de nada, diz que eles eram peregrinos. Como é que eles eram? Porque eles tinham uns buracos lá que eles cavaram para tirar terra, ou para tirar água, e se tornaram dono de terras. Era assim, era? Era assim que Abraão vem lá de Ur e chega aqui nas terras dos cananeus e vai ocupando terra de reis. Era assim, é. Era fácil assim, você sair de um lugar, entrar em outra terra que tinha monarcas, ia se apropriando das coisas assim, é. Fala sério, rapaz. Você quer enganar quem? Como é que o Deus da Bíblia iria fazer isso? Como é que ele ia fazer isso? Porque ele não prometeu a Abraão, não cumpriu porcaria nenhuma, né? Ele que está dizendo aqui que deu a terra a Abraão e a Isaac, mas não receberam terra nenhuma. Então, como é que o Deus da Bíblia ia fazer isso? De dar as terras agora a você, como ele falou, a você. É porque aqui é um outro descendente de Abraão que ele está prometendo, viu? Aí por isso que ele está dizendo, vou dar agora a você e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. Como é que o Deus hebreu faria isso? Se nem as promessas a Abraão ele cumpriu. Que cara de pau dizer que havia dado a terra a Abraão e a Isaac. A Bíblia ainda diz que Deus não é homem para mentir. Só pode ser de comédia esse livro. É uma piada esse livro. Na passagem acima, Jeová diz a Jacó, neto de Abraão, que ele deu a terra. Aliás, isso aqui eu estou falando, me referindo a isso aqui, viu, pessoal? Essa passagem aqui que ele diz aí.
que disse que tinha dado a terra a Abraão e a Isaac. E agora disse que ia dar para Jacó. Coitados. Então, por isso que eu estou falando aqui, na passagem acima, Jeová diz a Jacó, neto de Abraão, que ele deu a terra a seu avô e a seu pai Isaac. E vimos acima que ele não deu nada, a não ser promessas. A terra que deu a Abraão e a Isaac? Pense em um Deus mentiroso. Deus não, o escritor mentiroso do Gênesis. Porque se esse Deus existisse mesmo, não seria tão mentiroso desse jeito. Isso é coisa de homem mesmo. O velhinho Abraão não tinha nem um pedaço de terra para ser enterrado. Ele teve que comprar nas pressas um terreno, inicialmente para enterrar Sara, e depois ele mesmo. Ele não passava de um peregrino. E o que é um peregrino, pessoal? O próprio Jeová disse que os descendentes de Abraão seriam peregrinos em terras alheias. Agora vem o escritor e conta essa mentirada descarada? Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. O mentiroso Paulo, né, diz que onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Por quê? Um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador viver? Tá entendendo? Isso é aquele querendo lá dar uma justificativa lá, tá entendendo? O Paulo. Só que aí ele mata de novo as historinhas dele, né? Veja, ele mesmo diz, olha, porque essa questão do testamento tem a ver com herança, entendeu, pessoal? O Deus hebreu disse que ia dar as terras dos cananeus em herança para Abraão. E ele morrendo, iria passar essas terras, é óbvio, né? Morrendo Abraão como proprietário, essas terras passariam para quem? Para os seus filhos, certo? Aí Paulo diz que, porque onde há testamento, isso se imagina que houve um testamento, um acordo entre Javé e Jeová, ou entre Javé e Abraão, que gerou um tal de um testamento, aliança, acordo entre eles, aí é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem a força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Entendeu? Está aí o motivo por que os hebreus tinham que matar os cananeus. Quem eram os proprietários das terras? Os cananeus. Então, enquanto o testador estivesse vivo, não tinha herança para herdar, não tinha posse de terras para que os hebreus dissessem que havia herdado. Tá entendendo, pessoal? Daí os hebreus iam lá e matar todo mundo. E herdar as terras dos que mataram, né? O Deus hebreu disse que daria suas terras como herança aos hebreus. E como para herdar algo tem que o testador morrer, como diz Paulo, daí matar os verdadeiros donos das terras. É isso aí, pessoal. Nós vimos nesses comentários quão mentiroso, quão mentiroso é o Deus hebreu e quão mentirosas são as promessas que nós encontramos na Bíblia, que foram proferidas por esse Deus para com Abraão e seus descendentes. Tudo mentira que nunca se cumpriu. Tudo falácia. Tudo enganação, pessoal. Só, repito, só pessoas bobas, pessoas enganadas, como eu já fui. Fui enganado, acreditei nessas bobagens. Acreditar nessas bobagens. Né? Acreditar nesse Deus mentiroso que tem na Bíblia, esse Deus assassino, cruel, um Deus que parece mais um bandido, um gangster, do que um Deus de fato. Eu acreditei nessas promessas. São bonitinhas? São, mas são tudo mentira. Tudo enganação. Nada do que foi dito para Abraão e seus descendentes se cumpriram. Nada. Como nós vimos, a mera leitura do texto com análise, nós vimos que nada se cumpriu. E ela é reforçada ainda mais quando você analisa
o que é dito por Paulo, ou supostamente Paulo, em Hebreus capítulo 11, ele diz que desde Abel até o último hebreu das histórias do Velho Testamento, só viram as coisas pelos olhos da fé. Só viram aquelas coisas pelos olhos da fé. Nada do que eles viram pela fé se cumpriram. A fé deles não serviu para nada. A fé deles não fizeram com que aquelas promessas se concretizassem, se tornassem coisas reais para eles enquanto vivos. É isso que os textos nos mostram. E é dessa forma que as pessoas vão sendo enganadas há tempos, pessoal. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue, comentem e até a próxima.